Olá, aqui é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas gratuitas aqui no nosso canal no YouTube. Esta playlist é sobre programação Java SE para iniciantes. Estas aulas todas são de autoria do colega Romeu Dias de Oliveira, com o qual eu tenho uma parceria no meu site juliobatiste.com.br para a publicação dos livros sobre Java e programação do professor Romeu e também cursos online sobre programação. Esta série de videoaulas grátis é sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Serão 95 videoaulas com mais de 32 horas de conteúdo. Então, se você quiser nos apoiar, se gostar dos vídeos, dá o seu curtir, o seu like aí nos vídeos e se inscreve aqui no canal para ser avisado sobre novas aulas sempre que elas forem publicadas. Todas estas aulas desta playlist foram criadas pelo professor Romeu com base no conteúdo deste livro, que é de autoria também do professor Romeu. Este livro é uma verdadeira bíblia do Java. Curso completo de Java, Java Full. Ele trata de programação Java SE, de Java para web, usando 3 diferentes modelos, MVC, DAO e PageCentric, e também de programação Java para web com JSF. É um livro muito completo e com uma didática impecável. O professor Romeu explica tudo muito em detalhes, comando por comando. É impossível ficar com dúvidas com a didática do professor Romeu. Esse livro tem 1.154 páginas e eu preparei uma promoção especial para vocês, exclusiva nesse link aqui. Comprando o livro através desse link, além de nos apoiar aqui no canal para que a gente possa disponibilizar mais conteúdo grátis, você vai ganhar via download 1.991 videoaulas de Java, total de 280 horas de conteúdo. Eu separei esta promoção exclusiva através desse link. Então clica aqui, vai ter todos os detalhes e aí você poderá nos apoiar no nosso canal aqui no YouTube. Valeu? Eu desejo um excelente estudo a todos, que essas aulas possam ser úteis para você e vamos a mais uma aula de Java para quem é completamente iniciante em Java. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar mais uma videoaula do curso de Desenvolvimento de Softwares utilizando a linguagem Java, onde hoje vamos finalizar o capítulo 6, onde demonstraremos mais um exemplo fazendo uso de exceções. E vamos aproveitar para demonstrar uma classe onde nós podemos melhorar o uso da string in, que nós comentamos de toda a dificuldade que é de trabalhar com a string in. Já fizemos inúmeros exemplos usando o system out, e com o system in trabalhamos com a classe scanner, onde demonstramos uma entrada de dados utilizando o system in, mas fizemos uso de uma classe já pronta do Java que melhora o processo de entrada de dados. No nosso exemplo que nós vamos montar, nós mesmos iremos criar uma classe para melhorar esse processo de entrada. Mas antes de começar, eu vou demonstrar para vocês como é que seria um processo normal de entrada de dados trabalhando com string. Para isso eu vou carregar aqui o nosso modelo e eu vou chamar ele de sessões com a string in. Vou copiar, vou colar, vou salvar para evitar confusão. Olha lá, com a string in. Salvei, deixa eu copiar novamente para evitar erros. Vou colar. E vou salvar novamente o arquivo. Pronto. O nosso projeto, ele vai trabalhar com o seguinte. Imaginemos que vamos lançar numa ficha cadastral de um funcionário, por exemplo, o seu nome e o seu salário. Mas vocês vão perceber a dificuldade que é para trabalhar com string, porque eu tenho que trabalhar, capturar caractere por caractere que for digitado no teclado e depois do tratamento devido a ele. Então, como é que seria para trabalhar o nome de um funcionário? Então, primeiro vamos criar uma string nome e vou iniciar ela com
o asterisco, e também vou criar uma variável salário do tipo string. Salário do tipo string. E vou inicializar ela também com espaços em brancos para garantir que ela foi inicializada. E também vou armazenar o salário real, que vai ser um salário dobro. Vou iniciar ele com valor 0. E vou precisar de uma variável para capturar o caractere que vai ser digitado no teclado. Então vou chamar de char letra. Beleza. Então imagine que eu vou iniciar a minha aplicação com um aviso dizendo: entre com o nome da pessoa. Então como é que seria? Vou usar string out. System out. Eu vou usar o print porque logo na frente da mensagem eu vou digitar o nome. Então, digite o nome. 2 pontos, ponto e vírgula. Vou dar um espaço para não ficar muito grudado. E agora eu vou começar a trabalhar com a captura dos caracteres. Eu poderia fazer um caractere por vez, mas já que eu tenho uma estrutura de repetição, eu vou usar uma estrutura de repetição para tentar facilitar o meu processo. Então, usar o while. Então, enquanto alguma coisa acontecer, ele vai repetir o processo. Então, enquanto o quê? Então, imagine que eu vou digitar caracteres, e finalizarei o processo de digitação quando eu pressionar a tecla Enter. Então, eu vou utilizar aquele caractere já conhecido para poder pular uma linha, que se refere ao Enter, o caractere de escape. Enquanto o Enter não for pressionado, olha só, aí eu vou colocar dentro dele, armazenar tudo isso na variável letra. Então, enquanto letra não receber um char do que vier de system1, olha só, eu acredito que vocês lembram que eu comentei que, por padrão, a JVM tem o system in e o system out como strings de entrada e saída já predefinidos ao carregar o sistema. Então, eu não precisei carregar nada demais para que isso funcionasse, que já é um padrão. E aí vou invocar o método read. Pronto. Então quer dizer que eu vou fazer uso do método read da string para poder ler o caractere que foi digitado na string e armazenar na variável letra. Observe que eu estou também fazendo um cast, que é uma conversão explícita de tipo. Então eu estou pegando o que está sendo digitado, o byte que está sendo digitado, e convertendo ele num char e gravando na variável letra. Se ele for um enter, ele vai interromper, mas enquanto ele não for um enter, ele vai continuar fazendo. Fazendo o quê? Ele vai pegar a variável nome e vai acrescentar o valor do char que foi digitado. Então, eu vou fazer uso da classe empacotada string. Lembra daquele método value of, e aí de quem? De letra. Então, quer dizer que eu estou pegando caractere por caractere, contando gota por gota e acrescentando na variável até que eu der um enter. Mas olha só, mas eu pressionei um caractere, aí eu preciso dar continuidade ao looping. Então, eu vou pegar a string in e pedir que ele continue o processo, o skip. Não é? Skip. Ele vai dar um pulo, padrão, para que se abra espaço para armazenar uma nova letra, um novo caractere na variável. E depois disso, o looping vai fazendo o seu trabalho, que é acrescentando caractere por caractere na variável do tipo string chamada nome. Pronto, está feito. Então é assim eu consigo armazenar um texto. Então se eu colocar o meu nome, Romuel, der um espaço, Dias, der um espaço, Di, der um espaço, Oliveira, e der um enter. Quando eu der o enter, eu finalizei o processo de armazenamento do texto na variável do tipo string.
A mesma coisa, eu vou até copiar isso aqui para a gente fazer para o double. Ó, copiei, para não precisar repetir. E digite o salário. O salário. Novamente, vou fazer uso da variável do tipo caractere para armazenar o caractere. Só que eu vou armazenar, em vez do nome, na variável salário string. Olha só. Novamente, até eu pressionar Enter. Então, tudo que eu for digitando na string, tudo que eu for digitando no console, ele vai pegar esse byte, fazer uma conversão explícita para um char, gravar na variável letra, e depois eu vou incrementando na variável salário string. E por fim, eu vou fazer uma conversão, porque eu já criei essa variável salário double, para que eu pudesse ter realmente um valor double. Então, ó, o salário double vai receber, vou fazer uso novamente da classe empacotada, um parse double de quem? De salário string. Pronto, dessa forma eu vou pegar o acúmulo, o montante final dos caracteres que foram acumulados na digitação e fazer uma conversão de tipo, transformando esse texto em uma informação do tipo double. E por fim vou fazer a impressão. System, Alt, Print lá, Print, para fazer uma impressão formatada, onde eu tenho o meu caractere de controle, a minha string de controle e as variáveis. Então vamos lá. Como é que eu vou imprimir isso? Vou colocar assim, o nome, 2 pontos, espaço, porcentagem S. Vou imprimir o nome da pessoa. Coloquei um a mais. Vou pedir que ele pule uma linha e ele imprima o salário. E aí o salário da pessoa já vou colocar como se fosse uma moeda. Então salário, 2 pontos, no formato de moeda. Cifrão. E aí eu vou fazer a impressão tipo float. As 3 casas de milhar e depois as 2 casas decimais. Pronto. Qual é a referência? Qual é a variável para essa primeira referência? Então vai ser o próprio nome. Então eu vou colocar aqui o nome da pessoa. E qual é a variável de referência para o valor float? O salário double, que foi feita a conversão. Pronto, está feito o meu sisteminha, que é o exceções com string in. Dessa forma aqui, eu estou fazendo um programa muito simples. Você vê o trabalho que deu para poder armazenar os dados digitados no console, fazendo uso da string in. Para isso eu tive que usar os métodos como read, Skype, para poder seguir com o trabalho. Vou salvar, vamos tentar compilar a classe. Deixa eu me dirigir à pasta do projeto, que é Java Projetos capítulo 6. Cadê ele? É o que? Exceções com string. Copiei. Vamos compilar. Java C. Deixa eu conferir se tem alguma coisa para consertar. Está tudo ok, mas só está faltando um pequeno detalhe. O de nós repassarmos o tratamento de exceção. Porque todo o trabalho que for feito aqui, ele vai nos obrigar a fazer um tratamento de exceção de entrada de dados. Para isso eu preciso importar uma classe. Então eu vou trazer aqui para o nosso sistema do Java I/O a I/O exception. Isso, ó. Esse tratamento de exceção é necessário. Então, todo esse processo que vai ser feito aqui, ele teria que estar dentro de um try catch. Try, olha só. E aqui eu capturar essa exceção. Capturar, né? Catch. Que exceção que eu vou capturar? Eu vou capturar uma I/O exception. Ó, uma I/O exception. E vou chamar ela de IE. E aqui eu vou pedir que imprima o erro que for repassado, ou mandar uma mensagem como nós já estamos acostumados. System out println e eu falar digitação errada, digitação valor
inserido, errado. Mas também eu poderia aproveitar que nós já discutimos que tem 3 formas de tratar uma exceção e simplificar. Eu poderia chegar aqui e pedir que essa exceção fosse repassada lá para frente, se viesse a acontecer, através da cláusula throws, que nós já vimos na aula anterior. E aqui na frente eu mandar ele repassar essa exceção adiante. Eu também, se eu optasse, eu poderia não utilizar da diretiva import e aqui em cima já pedir o pacote, a declaração completa, qualificada da exceção que eu quero tratar. Pronto. Só resumindo a história de tudo que eu falei há pouco, só faltava eu acrescentar esse recurso aqui ao meu sistema para que ele pudesse funcionar de forma confiável. Vou salvar e vamos ver se está tudo ok. Vamos tentar compilar. Olha só, o processo de compilação foi concluído. Você dá um dir. Aqui na frente nós vamos ter já o ponto .class. Então quer dizer que eu já posso executar a minha classe. Java exceções com string. Ctrl V, vou tirar o ponto .java e vou confirmar. Pedir o nome, Romuel Dias. E o salário de Romuel Dias. Então, vamos lá. Romuel Dias vai receber 2.036 centavos. Vamos confirmar. E aí, deu tudo ok, né? Ele capturou as strings, como foi pedido. Não tivemos nenhum problema com as exceções. E no final ele imprimiu, inclusive, o salário já formatado como eu gostaria que fosse. Mas você vê o tanto de artifícios que nós fomos obrigados a fazer, e um jeito que eu encontrei de simplificar a nossa classe foi, pelo menos, fazer uso da cláusula throws aqui no cantinho superior de nossa classe, do nosso método main da nossa classe. Mas eu poderia simplificar isso, eu poderia ter uma própria classe minha para fazer esse trabalho das strings de entrada, como nós fizemos com a classe scan. Para isso eu vou criar uma nova classe. Vamos criar uma nova classe para o nosso trabalho. E eu vou chamar ela de string. Pronto, é o tipo do objeto que eu vou criar. E vou salvar. Ela vai ser uma classe modelo, uma classe que vai ser utilizada pelas demais. E vou salvar ela. Deixa eu salvar. String in.java. Salvei. E ela vai fazer uso de alguns objetos que vamos precisar invocá-los para dentro da nossa classe, para facilitar o nosso trabalho. Que objetos são esses? Primeiro eu vou importar Java.io, todos eles do pacote Java.io. Eu já comentei anteriormente que eu poderia fazer o uso do asterisco, e assim já todas as classes disponíveis no pacote Java.io já estariam embarcadas dentro de nossa classe. Vamos fazer um negócio bem feito, trazendo recurso por recurso que a gente precisa para trabalhar. Vamos fazer uso do input string reader, o input string reader, e também do Java.io buffer, buffer reader, aqui ó, buffer reader. Além dele, quem mais que eu invocaria? O Java.io, a exceção que eu vou tratar, que é o IO exception, que nós usamos anteriormente. Essa classe, ela vai servir como um padrão para o nosso sistema. Então, eu vou definir ela como final, então ela não vai sofrer alterações. É uma classe especial que vai ser trabalhada no sistema, com uma nova biblioteca que eu estou criando para trabalhar. Ela vai ter 2 objetos que não serão públicos, mas que serão estáticos.
onde eu vou ter um buffer ready reader, que vai ser o nosso buffer, que vai armazenar as informações, e vamos ter também um objeto estático que vai ser a string, que vai ser trabalhado, que eu vou chamar de string mesmo. Então pronto, você vê que são dois objetos privados, são dois atributos de classe, e todos eles são estáticos. Já que são atributos de classe, não são atributos de instância, eles têm que ser estáticos. Então quer dizer que eu vou trabalhar com vários métodos estáticos aqui dentro. E como é que vai funcionar esse meu primeiro método? Então imagine que estou criando uma classe que ela é responsável por fazer a leitura dos dados. Então eu vou prever que vão entrar dados do tipo string mesmo, texto comum, valores inteiros e valores do tipo double. Então quer dizer que eu vou ter 3 tipos de leitura de dados nessa minha classe. Vamos começar pelo tipo double. Então eu vou criar um método público, que ele vai ser estático, então ele vai retornar um valor do tipo double, que vai ser double. Pronto, vai ser assim. E aqui dentro eu vou fazer aquele processo que eu estava prevendo lá fora, nesse trabalho que nós fizemos aqui, para capturar caractere por caractere, nessa classe exceções com string in. Então vamos lá. Dentro desse método eu vou fazer o tratamento, vou optar por tratar já com ele, não encaminhar lá para frente. E imaginam que eu vou ter 2 tipos de exceções. O I/O exception, que eu preciso, e o formato de dados. Como é que eu quero trabalhar? com valores do tipo double, e de repente o cara acrescenta caracteres, letras. Complicado. Então eu também vou ter que capturar esse tipo de exceção. Eu vou aproveitar para mostrar uma outra forma de capturar a exceção nesse exemplo. Então, digamos que eu vou armazenar no buffer todo o valor que for digitado, vou instanciar aqui o objeto, meu buffer ready, e ao buffer eu vou acrescentar um input string reader e vou dar a ele o system in, que vai ser um system in. System in, isso mesmo. Então quer dizer que todo caractere, tudo que for trabalhado no buffer, no console, ele vai ficar sendo armazenado em um buffer. Aí eu vou pegar esse valor do buffer e vou jogar dentro do string. Buffer.readLine, que nós já conhecíamos, até trabalhamos com a classe scanner, que ele faz isso. É isso que ele faz. Então, o que está na linha, o que foi digitado na linha, ele vai ser acrescentado na variável string. E quais são os tipos de erros que eu estou prevendo? Primeiro, eu vou retornar alguma coisa, já disse isso. O que eu vou retornar? Esse meu método, ele prevê a leitura de valores do tipo double e retornar também valores do tipo double. Então eu posso aproveitar aqui aquela classe empacotada e já fazer uma conversão aqui na saída. Eu poderia armazenar uma variável tipo double e depois encaminhar o retorno. Mas é a mesma coisa, eu estou economizando tempo. Então eu vou fazer um parse double. Um parse double de quem? Da string. Então o valor que foi armazenado lá. Mas e aí, se houver algum erro na entrada de dados? Então eu tenho que capturar um I/O exception. Isso, vou chamar aqui de IE. E se isso acontecer, ele vai retornar um valor 0. E também eu vou ter que pensar que a pessoa pediu para ler um double, digitou um caractere. E aí? Então, o number format exception. Nós já trabalhamos também com esse recurso na aula anterior. Vou chamar ela de NE. E aí, se houver um number format exception, eu vou armazenar
vou retornar um return 0 também. Então, se houver algum erro na digitação, o valor que será armazenado será um valor zerado. E não vai ocorrer nenhum erro, porque vai haver um cast implícito desse 0 para armazenar a variável double que está esperando o valor lá fora. Simples assim. Vou salvar a minha string. Dessa forma, eu já posso criar um objeto chamado string_in e invocar desse objeto o método letDouble para poder capturar valores do teclado e armazenar ele como se fosse double. Olha só que bom isso, né? Muito bom. O mesmo processo eu vou fazer para capturar um valor do tipo int. Então eu vou retornar um int e vai ser um ler integer. E ele vai, mais uma vez, pegar os valores da linha, armazenar no string. Só que ao invés de fazer um parse double, como eu estou prevendo aqui, fazendo uso do método double, ou da classe double, eu vou fazer um parse int. Então, vou fazer o uso da classe empacotada integer e vai ser um parse int. Então, eu pego novamente a string, faço a conversão explícita e retorno o valor. Se ocorrer alguma exceção, ele retorna o valor zerado. E, por fim, o mais simples de todo, que é uma própria string. Uma string não vai precisar ter conversão, não é? Então, se eu quero repassar uma string, não é isso mesmo? Você vê que primeiro eu passei um valor double, depois passei um valor int e agora estou passando um valor string. Eu vou chamar de layString mesmo. LayString. Capturo, faço tudo isso, só que não precisa ter isso aqui. Ó. Eu só preciso repassar o valor string. Novamente, e depois do IOException, não vejo necessidade da gente manter a captura de uma exceção para um número errado, né? Até porque é um string. Pronto, está feita a classe de um jeito bem simples. Só encontramos uma forma de fazer o uso da string in, caminhando pedacinho a pedacinho e armazenando o seu conteúdo que foi capturado de entrada de dados em um buffer e depois repassar todo o conteúdo que foi digitado para uma string. E depois nós optamos por fazer a conversão ou não. Se houver erro de formato ou erro de entrada, esse dado é capturado e automaticamente o valor que é repassado para frente é 0. Exatamente isso. No caso da string é que eu estou me equivocando. Eu vou repassar um valor em branco, na verdade. Porque eu não vou armazenar um valor 0 inteiro na string. Eu acredito que está tudo ok. Vou salvar e já podemos compilar essa classe. Então, vamos lá. Deixa eu dar um D para a gente ver como é que está. Cadê ela aqui? Java C string in. Está aqui ela. Então, já podemos compilar essa classe. Terminado o processo de compilação, deu tudo ok. Vamos dar um D para a gente ver. Ó, quem é que está aqui? O arquivo.class. Então, já posso agora fazer uso de uma classe teste para poder tentar carregar esse objeto. Vamos lá? Vamos chamar o nosso modelo. Vou aqui minimizar para não atrapalhar a gente. E eu vou chamar ela de exceções com a classe string in. É para a gente aprender mesmo a mexer com esse negócio. Copiar. Vou salvar para evitar um erro, uma confusão. String in.java. Exceções com a classe string in. Beleza, é o teste que a gente vai usar. Então, lembra que aqui, ó, vou copiar tudo isso aqui que nós fizemos. Ó. Copiei e vou colar isso aqui. Primeiro detalhe, eu não vou precisar mais me preocupar com o tratamento de exceção, porque todo tratamento de exceção ele já é feito dentro da classe. Olha só. Perfeito. Segundo detalhe, eu não vou precisar mais de pegar letra por letra que eu vou trabalhar. E também
não vou precisar do salário string, porque eu vou armazenar já o valor da minha string diretamente na string e o valor do valor double diretamente no double. Inclusive, eu posso até dispensar a inicialização deles. Mas eu vou precisar de um objeto string, como ele está no mesmo pacote, string in, vou chamar ele de entrada. E vamos instanciar new string in objeto. Observe, gente, que nós não criamos um método construtor para essa classe string in. Na verdade, toda classe que nós criamos, inclusive essa aqui, ela também tem seu método construtor, só que ele está implícito. Então, você pode aflorar isso declarando explicitamente que você quer um método construtor para que o objeto seja iniciado. Como aqui, por exemplo, poderia ter um método construtor onde ele recebesse qual tipo de string que ele fosse trabalhar e repassasse ela para cada objeto desse, como que nós fizemos utilizando a classe scanner. No caso aqui nós não optamos por isso, tá bom demais. Beleza, então aqui eu criei o objeto string, chamei ele de entrada e acabei de instanciar o objeto. Então vamos lá, digite o nome. Como é que vai ser a entrada do nome? Eu já gravo direto na variável nome, através de quem? Do objeto entrada, e chamo que método? Qual o método ideal para trabalhar com a variável tipo string? LayString. Então, ó, entrada, LayString. Ele já vai pegar, fazer todo esse trabalho aqui, ó, e retornar para mim o valor string, que está gravado na variável string. E já vai armazenar aqui dentro. E para o salário? A mesma coisa. Ó. Eu não preciso mais disso e também não preciso desse processo de conversão. Já posso capturar através da entrada e fazer o uso do método LeDouble. Olha só que beleza. E aí sim armazenar o valor double na variável. Veja que está tudo muito mais claro. Olha só a diferença dessa classe para essa classe de cá, enxutona. Enxuta mesmo, muito enxuta. Vou salvar e vamos compilar essa classe. Deixa eu ver se ela já aparece aqui para a gente. Aqui, ó, exceções com a classe string Java C string. Deixa eu conferir se tem algum erro de digitação na nossa classe. Precisamos de algum ajuste. Me parece que está tudo ok. Então vamos compilar a classe. Compilou e agora vamos executar. Java exceções com a classe string. Me pediu o nome, vou digitar o nome. E agora o salário. 2.045 centavos. 2.001,45 centavos. Funcionou muito bem. Observe que os valores foram capturados através do objeto entrada, que ele é uma string in, que é essa classe especial que nós criamos para ser uma biblioteca nossa, para quando eu precisar fazer uma entrada de dados, eu já tenho o meu próprio objeto de entrada. Mas é evidente que o Java já tem a classe scanner, já inclusive comentamos que é interessante aproveitar as coisas boas que já existem na linguagem, não precisamos reinventar a roda, mas o objetivo foi demonstrar o uso das exceções mais uma vez e também do string que eu tinha prometido. Mas ainda tem um outro detalhe que eu poderia apresentar para vocês, para encerrar, que é o quê? Que é o de fazer o uso de uma captura múltipla de exceções no mesmo local. Como o objetivo aqui é retornar um valor, o mesmo tipo de retorno, eu não precisava fazer uso de dois catches, digamos assim, né, catches, para poder capturar o que veio. Eu poderia fazer uso do pipe, copiar isso aqui e acrescentar o uso dela. E se a exceção ocorrer, o que vai acontecer? Ele vai retornar o valor zero. Então, se essa exceção ocorrer e essa outra exceção ocorrer, ele vai gerar um objeto NE
vamos chamar de E, gerar um objeto E, e vai retornar um valor 0. Então, se essa seção ou essa seção ocorrer, ele gera um objeto chamado E e retorna o valor zerado para a gente. Vamos recompilar a classe e confirmar se está tudo ok? Então vamos lá. Então aqui, cadê ela? Olha lá, Java. Deixa eu dar um D para a gente visualizar o diretório. Java string in. Pronto, compilou. E agora vamos novamente recompilar a classe exceções e vamos pedir para executar o programa Java, cadê ele? Aqui, Java string. Vou digitar o nome, Romuel Dias, e o meu salário, R$ 2.010,98. Tudo ocorreu na sua mais perfeita ordem. Então quer dizer que eu poderia ainda simplificar mais ainda o meu trabalho, economizando linha de código, simplificando até a captura das exceções dessa forma, fazendo capturas múltiplas. Então é isso, gente. Aqui a gente conclui esse capítulo, o capítulo 6, e a partir da próxima aula vamos falar sobre threads. Foi um grande prazer ter a companhia de vocês em mais essa aula, e nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha sido muito útil, tenha te ensinado algo novo sobre Java. E fique acompanhando por aqui, porque serão 95 videoaulas desta playlist, com mais de 32 horas de conteúdo de programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java. Reforço a lembrança de que todas essas aulas foram criadas, gravadas pelo professor Romuel, que também é autor desse livro aqui. E as aulas foram gravadas com base no conteúdo do livro, tanto teoria quanto os exemplos práticos que estão nas aulas, nessas vídeos, são exatamente o que está aqui nesse livro. E claro que esse livro tem muito mais do que o que está aqui nessas videoaulas. É a nossa Bíblia da Programação Java, curso completo de Java, Java Full, completo, prático e atualizado. Ele aborda a programação Java SE, que é o assunto dessa série de 95 videoaulas, e tem muito mais exemplos no livro, e também aborda a programação Java para a web, usando 3 diferentes modelos, PageCentric, MVC e DAO, e ainda aborda também Java para a web com JSF. É um livrão com 1154 páginas. E preparei para vocês uma promoção exclusiva para quem quiser dar uma força para nós e comprar o livro através deste link aqui. Comprando o livro através desse link, além do excelente desconto, frete reduzido, você vai ganhar de bônus, via download, 1991 videoaulas de Java. Mais de 280 horas de conteúdo de Java. Neste conteúdo aqui tem até um módulo completo sobre como criar um emissor de nota fiscal eletrônica e emissor de cupom fiscal com Java. Só os bônus aqui valem mais de 10 vezes o que você vai pagar pelo livro. Então, se quiser nos dar uma forcinha, acesse esse endereço aqui, tem todos os detalhes lá e adquire o livro e ganha as 1991 videoaulas de bônus. E para finalizar, sempre dê uma força aí no canal, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, aí vocês vão ser avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Tiver dúvidas, críticas, sugestões, elogios, utilizem o campo comentários que está abaixo do vídeo e me ajudem na divulgação dessa série de 95 videoaulas de programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Quanto mais divulgação, mais acessos, mais eu me empolgo e mais vídeos eu trago aqui para compartilhar com vocês. Valeu, obrigado por terem ficado até aqui e até a nossa próxima videoaula sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java.